Olá, queridos amigos da nossa Casa Federativa. Para nós é uma grande alegria de estarmos realizando as atividades doutrinárias, das exposições públicas, através das mídias virtuais. Inicialmente eu queria agradecer a possibilidade desse trabalho através da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e parabenizá-la pelos seus 94 anos, levando a mensagem do Cristo através da doutrina espírita. E nos coube no dia de hoje falar um pouco sobre a superação dos vícios e o desenvolvimento das nossas virtudes. Bem, para a gente começar, é fundamental entender alguns pontos que nos levam ao entendimento do que são os vícios, do que são as virtudes e qual o caminho que nós devemos traçar para superar os primeiros e adquirir os últimos. Os vícios nada mais são do que eventos ou padrões repetitivos que nós temos contra as leis de Deus que estão na nossa consciência. Esses padrões repetitivos que fazem mal não somente a nós, primeiramente a nós, com impactos no próximo e, consequentemente, na coletividade. No capítulo da perfeição moral, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec separa didaticamente a parte inicial sobre vícios e paixões. E ele vai fazer perguntas aos espíritos a respeito do tema, relevantes para o nosso processo de aprimoramento. Porque uma vez dado o diagnóstico das nossas dificuldades, de espíritos imperfeitos ainda a caminho do processo evolutivo, da felicidade do espírito puro, uma vez dado o diagnóstico das nossas imperfeições, das nossas viciações, não somente as viciações materiais no aspecto mais conhecido vulgarmente, como os vícios de drogas, vícios de bebidas alcoólicas, vícios na área da sexualidade, vícios na área do jogo e tantos outros vícios, mas as vicissitudes, os vícios morais. Kardec coloca muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo e que os dois principais vícios que nós temos é o orgulho e o egoísmo. Eles são os pais da grande prole de viciações da humanidade. É fato que cada um de nós tem um pouco mais de um pouco mais de outro, e tem um pouco mais de filhos relacionados à junção dos dois, um pouco menos de uma situação, um pouco mais de outra situação decorrente dessas vicissitudes, que é o orgulho e o egoísmo. E aí, uma pergunta, nesse capítulo da perfeição moral, Kardec pergunta assim aos espíritos: bem, é fácil a gente conseguir se desgarrar, né, se desfazer desses nossos vícios? E os espíritos dizem: sim, bem menos do que vós imaginas. Ou seja, nós precisamos realizar ou ter a vontade de querer eliminar essas nossas viciações, principalmente as morais, e as, vamos dizer, materiais são consequências das nossas viciações morais. O esforço é bem menor do que nós imaginamos. Falta o que ele chama de vontade. Então, às vezes nós não queremos mudar.
ou por ignorância, no aspecto de que nós não acreditamos no diagnóstico que nós temos da nossa imperfeição. Consequentemente, como que você vai tratar algo se você não acredita que o diagnóstico é verdadeiro, comparando assim nos aspectos da área da saúde e da doença? E, consequentemente, fica difícil o tratamento. Ora, se eu me digo que não sou orgulhoso, mas os meus atos são de orgulho, fica difícil eu conseguir, por minha vontade, tratar o meu orgulho, já que eu não reconheço em mim. Ora, se eu não reconheço em mim que eu sou um avarento, como que eu vou tratar a avareza? Como que eu vou realizar uma programação de mudança íntima sem o reconhecimento da minha doença moral? E assim, Kardec vai prosseguindo nesse capítulo, né, da perfeição moral. E ele vai perguntando, olha, e as paixões? Né, são ruins? E os espíritos dizem, não, as paixões, quando bem direcionadas, elas são construtoras. O problema é quando nós deixamos as paixões tomarem conta de nós e nós não tomamos conta das nossas paixões e direcionamos para aspectos produtivos na nossa vida. Então, uma vez entendendo que temos essa base dos espíritos imperfeitos, nessas duas vicissitudes importantíssimas, é o casal que origina os demais vícios morais, o orgulho e o egoísmo. O desenvolvimento das virtudes passa por nós começarmos a ter pensamentos, sentimentos e atitudes que se opõem ao egoísmo e ao orgulho. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca que somente a caridade e a humildade são as duas molas mestres impulsionadoras do desenvolvimento das nossas virtudes. E aí gerarão os filhos, que são as demais virtudes dos espíritos que já adquiriram patamares elevados. Sendo assim, uma vez sabendo do antídoto ou do remédio em que nós possamos não só prevenir, como controlar as nossas vicissitudes e futuramente eliminá-las, parte-se dessas duas bases, a caridade e a humildade. Começando pela humildade. Desenvolver a humildade não é algo simples, fácil para nós espíritos extremamente orgulhosos, mas é factível. Porque se assim não fosse, Jesus não teria dito àqueles em que os humilhados serão exaltados. Não teria dito aos seus discípulos que o maior será aquele que for o menor. O humilde, ele desenvolve aspectos no seu interior que partem do princípio da confiança em Deus. Porque para você ser humilde, você precisa ter um grau de confiança em Deus para saber que o centro das nossas vidas é o Criador. O orgulhoso acredita que o centro da vida é Ele mesmo. E é assim que nós agimos cotidianamente, querendo nos colocar
como centro da nossa vida e da vida da coletividade. E aí nós temos as nossas quedas morais. O humilde, ele não se nega a demonstrar as suas capacidades, por vezes excepcionais, nas suas áreas de atuação, ou quando chamado a colaborar nos mais diversos aspectos da humanidade. Porque ser humilde é demonstrar no momento correto, do tamanho correto, do modo correto, que ele tem a capacidade de fazer em benefício de alguém algo. E desenvolver a humildade perpassa por processos de triturações, porque é tirar um dos filhos, que é a vaidade, do orgulho e do egoísmo, muito ligado, né, ao orgulho. É difícil se tornar menor, como João Batista, que disse, olha, eu sou o menor, ele é o maior. E João já tinha muitos seguidores à época, muitos discípulos. Mas ele sabia do seu tamanho em relação ao Cristo. E é por vezes isso, nós não sabemos o nosso tamanho em relação a Jesus. E quanto mais ao Pai, ao Criador. E assim, esse é um dos pilares, das molas impulsionadoras da aquisição de virtudes. A outra é a caridade. A caridade tão pregada, tão falada no nosso movimento espírita, na nossa doutrina consoladora, em que ela é tão debatida nos seus mais variados aspectos, conteúdos ou possibilidades. E Kardec vai brilhantemente perguntar aos espíritos, olha, mas como é a caridade? Conforme entendia Jesus. E de uma forma, de uma síntese preciosa, os espíritos respondem, benevolência para com todos, ou seja, sejamos bons para com todos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Indulgência com a imperfeição do próximo. Sejamos indulgentes. Sejamos pessoas compassivas das necessidades dos nossos irmãos queridos de caminhada, porque somos todos irmãos, filhos de Deus. E perdão das ofensas. Agora já não é mais 7 vezes, 70 vezes 7. Agora é perdão de todas as ofensas, continuamente, quantas vezes forem necessário. O caminho já foi direcionado. Já sabemos pelos Espíritos que a dificuldade é menor do que imaginamos. Depende da nossa vontade. E que nós possamos, nesse momento em que estamos vivendo, onde os reflexos no nosso íntimo, decorrentes da situação a qual estamos passando, que Deus nos colocou para um aprimoramento e aquisição de virtudes de uma forma mais impulsionada, nós possamos refletir, diagnosticar nossos vícios, nossas imperfeições e iniciar o processo de trabalho íntimo para a aquisição das virtudes que nos levarão à verdadeira felicidade, seja aqui na terra, seja no céu, aonde for, no mundo espiritual, dá o nome que você quiser dar, da outra dimensão, mas estaremos sim no plano espiritual,
mais felizes se conseguirmos aproveitar a bendita encarnação que cada um de nós recebemos para extirpar um pouco mais das nossas vicissitudes e adquirir um pouco mais da balança das virtudes. Que Jesus nos abençoe. Um abraço fraterno e um beijo no coração de todos vocês que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. E a nossa gratidão por mais essa oportunidade à Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Que Jesus nos abençoe.